Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, que é o Ivan Azevedo. Finalizando essa semana, né, tanto hoje, amanhã e também na sexta-feira, nós trabalharemos apenas algumas questões de expressões numéricas. Eu acredito que essas questões elas são super importantes, elas aparecem bastante nas nossas provas e é bastante interessante realmente que a gente saiba esse conceito. É um conceito fundamental da matemática e entenda, fundamental não quer dizer que é um conceito fácil, quer dizer que é um conceito importante, tá certo? Então vamos já resolver essa expressão numérica aqui. Essa expressão ela não é tão complicada, mas ela traz alguns ensinamentos muito interessantes para a gente. Quando a gente olha essa expressão numérica, algo que logo nos chama a atenção devem ser os parênteses, tá bom? Então já vamos colocar aqui, ó, nessa expressão, o que eu vou resolver primeiro? Ora, eu já vi que primeiro eu vou fazer o que está dentro dos parênteses. E sempre que você chegar numa expressão numérica e você tiver parênteses, colchetes ou chaves, sempre faça o que está lá dentro primeiro. Lembrando, né? Primeiro parênteses, depois colchete e depois as chaves. Continuando ainda aqui na nossa expressão, a gente pode perceber que existe aqui, ó, multiplicação e divisão. Eu não vou considerar a subtração porque como ela está dentro do parênteses, a gente vai fazer ela primeiro, tá bom? Mas se eu tenho multiplicação e tenho divisão, quem que eu faço primeiro? A verdade, pessoal, é que você vai fazer primeiro quem aparecer primeiro. Multiplicação e divisão têm a mesma ordem de prioridade. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer primeiro a multiplicação porque ela aparece primeiro e depois eu faço a nossa divisão. Dito tudo isso, vamos resolver aqui a nossa questão. Nós vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Então, já vamos botar, né? 9 vezes 2 dividido 2 menos 5, isso daqui, pessoal, dá menos 3. Então, vou deixar ainda entre parênteses para a gente sempre lembrar que tem esse sinal de menos aqui, ó. Não vamos esquecer dele. Agora, a gente pode fazer a multiplicação, porque é o que vai aparecer primeiro, e a gente sabe que 9 vezes 2 é igual a 18. E aí vai ficar 18 dividido por menos 3. Aí você chega e pensa, Ivan, eu sei quanto é 18 dividido por 3, mas eu não sei quanto é 18 dividido por menos 3. Pessoal, não é tão complicado. A ideia continua sendo bem semelhante. 18 dividido por 3, a gente sabe que dá 6. Só que não é só dividido por 3, é na verdade dividido por menos 3. E aqui vem uma regra bem importante, ó. Sempre que eu faço uma divisão de um número positivo por um número negativo, isso daqui sempre vai dar o quê? Um número negativo também. E vice-versa, tá bom? Se eu pego um número negativo e divido por um número positivo, isso daqui também dá negativo. Aí, Ivan, quando é que dá positivo esse resultado? É se você estiver dividindo dois números que são positivos, que é o que a gente mais faz no dia a dia, isso sempre dá um resultado positivo. E se você estiver também dividindo dois números que são negativos, isso também dá positivo. Essas regras que valem para a divisão também valem para a multiplicação. Afinal, são operações meio que complementares, né? Uma é o inverso da outra. Então, se você, por exemplo, multiplica um número positivo por um número negativo, isso também dá negativo. Voltando aqui para a nossa questão, nós estamos dividindo um número positivo por um número negativo, que é exatamente esse primeiro caso aqui, ó. Então, isso precisa dar um número negativo também. Então, 18 dividido por menos 3 dá menos 6. Por isso, a resposta aqui é letra D de dado. Perceba que essa questão, apesar de ser uma questão simples, traz muitos ensinamentos básicos da matemática para a gente. Volto a afirmar. Básico não no sentido de ser fácil, mas no sentido de ser importante, de estar realmente na base da matemática. No mais, esse foi o nosso vídeo de hoje. Beijão pra vocês e ó, valeu!